E hoje nós vamos falar um pouquinho aqui no capítulo de número 2 de Neemias. Glória seja a Jesus. O tema do nosso assunto hoje: o líder e as oposições. Amém? Então nós vamos falar um pouquinho a respeito desse assunto dentro desse livro que nós temos aqui meditado. Capítulo de número 2, versículo de número 19. Capítulo 2, versículo de número 19. Lembrando que na semana passada, os irmãos que estavam aqui, nós falamos a respeito do propósito, mas para que possamos alcançar o propósito é necessário que haja um planejamento. Sem planejamento, o propósito ele fica apenas visível mentalmente, né? Já que a visão é essa capacidade de enxergar dentro da mente, de conseguir ver, não nada a ver com a vista, né? Mas nós falamos a importância então de entender que Neemias, ele no capítulo 1, né, no primeiro assunto que nós falamos, a respeito da liderança e da oração do líder, a importância do líder orar pelos seus liderados, por pessoas que estão em situações difíceis. Então, isso foi o primeiro que nós falamos aqui, que Neemias ele começa aí com uma carga de oração, orando por esses irmãos que ali estavam. Então nós falamos a importância do líder, daquele que está trabalhando, independentemente da área que ele está trabalhando, dele orar pelos seus liderados, orar por pessoas que estão vivendo em escombro, que estão vivendo em situação de miséria. Essa foi a primeira coisa que o Neemias ele fez, ele orou. E falamos aqui sobre que o primeiro passo de todo líder, dentro da liderança que nós estamos falando cristã, começa aí com a oração. Nós dependemos de Deus. Então, no segundo, nós falamos aí a respeito então do propósito e do planejamento. Neemias então ele tem um propósito, ele sabe o objetivo que ele tem, que é construir os muros de Jerusalém. Então ele tem um propósito. Eu disse para os irmãos que esta visão, diferentemente da liderança secular, nós estamos falando da liderança espiritual, da liderança cristã. A visão, ela não parte de nós, ou seja, não é nós que colocamos propósito, não é nós que colocamos objetivos. Expliquei para os irmãos a importância da gente entender isso, porque a gente tem que fazer essa diferenciação no sentido de que nós como casais, nós como família, nós como seres humanos, nós precisamos ter propósito na nossa vida. Nós não podemos viver no piloto automático, como diz a música aí fora, né? Do poeta, deixa a vida levar, vida leva eu, né? Não é assim. Então nós temos que ter um objetivo, nós temos que ter um propósito e entender que, diferentemente disso, de nós colocarmos um propósito na nossa vida, esse propósito ele vem de Deus. Então foi Deus que falou para Abraão: sai da tua terra e vai para a terra que eu te mostrarei. Foi Deus que falou para Noé: constrói uma arca. Deus, né? O nosso caso aqui é entender que a nossa visão ela vem de Deus, é uma coisa exclusiva de cada um de nós, é um chamado completamente diferente, ainda que estejamos no mesmo lugar, trabalhando dentro do mesmo ministério, de uma mesma igreja. Nós entendemos que é algo individual, né? O Senhor diz para a nação de Israel: pensei os planos, né? Ele diz desse jeito: pensei os planos. Em algumas traduções diz propósito que tenho a respeito de vós. Então quem tem um propósito é Deus, né? E é Ele. Então se a gente pega, por exemplo, Jeremias ele nasce com uma família sacerdotal e Deus o chama para ser um profeta, né? Para profetizar ao invés de servir no altar. Quando Paulo ele tem um encontro com Jesus e ele vai descrever esse encontro,
ele vai falar que de antemão, antes mesmo que ele soubesse, Deus o havia separado, Deus do ventre da sua mãe. Ele diz: desde o ventre da minha mãe, o Senhor, ele me separou. Na verdade, ele vivia o propósito da sua vida, e depois ele encontra-se então com essa visão. Então, quando lemos o livro de Atos dos Apóstolos, por exemplo, capítulo 26, capítulo de número 23, ele descreve até como que foi esse encontro aí com o propósito. Então, é muito importante cada um de nós que estamos aqui entender aquilo que Deus ele tem para cada um de nós, né? Então, eu falei para os irmãos, às vezes um trabalha com jovem, outro trabalha com criança, outro trabalha com casais, outro trabalha no ensino, e é o propósito que Deus ele tem para cada um de nós. E quando nós entendemos a visão que Deus ele nos concede, então nós precisamos de um planejamento. Então o Neemias ele tem agora o propósito, ele sabe que foi chamado para ser o reconstrutor dos muros, porém agora ele precisa do planejamento, e foi o que nós falamos na semana passada. Então ele teve um planejamento antes, né? Com antecedência, ele planejou, ele sabia quanto tempo ele iria precisar para que ele ficasse ali na cidade de Jerusalém. Ele sabia o que ele precisava, e diante disso, então, quando ele tem a oportunidade de falar com o rei, ele já tem aquilo que ele necessita, ele não é pego de surpresa. Então ele já havia ali planejado. Como dizem, né, que o campeão ele não é feito no ringue, ele é feito quando ninguém está vendo, né? Então um vencedor ele não é lapidado às vezes quando as pessoas estão vendo, mas na hora em que ninguém está vendo, ele está treinando, né, ele está acordando mais cedo que os outros, ele está fazendo o que os outros não estão fazendo, ele está caminhando aí completamente preparado, envolvido, alinhado com o propósito, se planejando para isso. E então nós chegamos aqui no capítulo de número 2, e hoje nós vamos falar aí um pouquinho a respeito de nós entendermos, principalmente quando nós estamos envolvidos com um propósito, com um projeto, e nesse caso aqui, a gente imaginar que havia pessoas que acabavam até se beneficiando da maneira que a cidade ali de Jerusalém ela estava. Agora Deus ele vai usar a vida de Neemias. Nós explicamos para os irmãos que ele chega na cidade, né? Na semana passada eu falei sobre isso, retornando porque a mensagem ela está uma conexão, ela está ligada a uma série. Então ele chega lá, ele leva poucas pessoas, não fala para ninguém, né, o que ele está propondo. Ele faz uma investigação, nós falamos sobre essa inspeção, e que ele guardou esse propósito, ele defendeu até o último, porque eu disse para os irmãos que às vezes nascem projetos mortos. Por quê? Porque às vezes a gente acaba revelando antes do tempo, e isso é um problema. Então a importância de Neemias, ele não fala nada antes do tempo, então ele tem sabedoria. E agora nós chegamos aqui no momento em que o Neemias ele está agora incentivando as pessoas, e isso é maravilhoso nesse capítulo de número 2, no final, onde nós vamos ler agora, a importância do líder entender que ele precisa motivar. Ou seja, a palavra motivação, ela vem de duas palavras. A origem é motivo de ação, ou seja, a importância do líder entender, ou de nós que aqui estamos entender, de que existem ação que precisa ter um motivo, e é o que o líder aqui ele vai fazer. Ele vai trazer um motivo para que eles viessem agir, porque eles estão parados. A cidade está em escombro há quase um século, está tudo parado lá. Alguns tentaram levantar, mas acabou o projeto parando, porque os samaritanos brecaram lá a obra no livro de Esdras, né? Como os irmãos sabem. Mas agora Neemias vem, e enquanto o projeto está parado, ninguém está falando nada, irmão. Enquanto o negócio não saiu do papel, está ali, o inimigo está bem quietinho. As pessoas passam por Jerusalém e vê lá tudo em escombro. Só que aí o Neemias chega, capítulo de número 2, vamos ver? Vamos do versículo de número 17. Então lhe disse: bem vedes vós a miséria
em que estamos, que Jerusalém está assolada, e que as suas portas têm sido queimadas. Vinde, pois, reedifiquemos o muro de Jerusalém, e não estejamos mais em opróbrio. Então, observe aqui que a primeira coisa que Neemias vai fazer quando ele se reúne com o povo, é trazer a realidade que eles estavam vivendo. Porque existem pessoas que, infelizmente, irmão, acabam acomodando num estado de miséria, né, num estado de pobreza, num estado ali de viver em cima de escombro. E o Neemias, como líder aqui que será, ele não se isenta disso, ele se coloca, ele usa a expressão aqui: veja a miséria que nós estamos, né? Ou seja, o projeto ele está envolvido com esse projeto, ele sente como se ele também estivesse. E você sabe que a realidade dele é outra, porque na verdade ele era copeiro, ele está bem, a vida dele é completamente diferente da que o povo ali estava. Só que o Neemias, então, ele vai trazer o motivo. Para quê? Para que haja ação. Da onde nasce a palavra, então, motivação. Motivo para agir. Qual que é o motivo que o Neemias ele vai trazer aqui para que as pessoas, então, venham agir? Ele traz aqui a realidade. Ele diz assim: não estejamos mais em opróbrio, vivendo essa vergonha. Ele traz uma palavra, né, e a maneira que ele vai aqui agora animar o povo, versículo de número 18, ele vai falar aqui o que a mão de Deus já havia operado. Toda a história, desde quando ele iniciou o seu propósito de oração, que foram meses, como nós explicamos aqui, 4 meses de oração, e quando ele se apresenta diante do rei, e tudo que a mão de Deus operou. E aí no versículo 18 ele diz: então lhe declarei como a mão do meu Deus me fora favorável, e como também as palavras do rei que ele me tinha dito. Então disseram, olha só, agora o povo aqui, quando começa a ouvir, olha que interessante, aqui essa postura desse líder, porque o Neemias ele não vem aqui, irmão, e repreende o povo. Ele poderia aqui como líder dizer: olha como que vocês estão aqui, olha a miséria que vocês estão, vocês vão continuar desse jeito? Não, o Neemias ele não aborda o povo desse jeito. É aquele negócio que o sábio Salomão ele diz, né? Que a palavra branda alivia o furor, mas a palavra dura suscita, levanta ira. Olha só, então ele chega aqui, ele já não chega aqui, irmão, já metendo o pé na porta e falando para as pessoas: olha como que está essa situação aqui, e ninguém vai mudar essa situação, será que vocês não estão vendo? Como que vocês podem suportar toda essa situação? Não, Neemias chega aqui e agora ele mostra a realidade que eles estão, trazendo uma mentalidade de que, olha, isso pode mudar. E para que isso mude, é necessário que nós venhamos agir, haja uma ação. Então vamos se levantar. E de repente o Neemias começa a falar, e o povo aqui, irmão, já começa a se alegrar. Imagina isso, é uma palavra agora como a profecia, né, que edifica, que exorta. A palavra exortar, às vezes a gente acha que é como muitas das vezes nós trazemos exortação no sentido, né, até como se fosse um sinônimo de ser repreensão. Mas exortação, o sentido que a palavra traz no original é dar a mão e levantar. Exortar é levantar o ânimo. Então o povo está desanimado, eles não precisam aqui de alguém que chegue lá e fique agora batendo, não, o que eles precisam? Eles precisam de ânimo, eles precisam de alguém que entenda que eles precisavam agora ser exortados, ser levantado dessa situação. É alguém que olha às vezes para a pessoa que está caída e consegue enxergar aquilo que a pessoa não consegue. Ela não
se enxerga como capaz de que aquela situação ela pode ser mudada. E agora esse líder, ele chega nesse ambiente aqui e ele vai fazer as coisas acontecer, irmão. E aí eu li uma frase muito interessante que diz assim, ó, que no mundo existem 3 tipos de pessoas: as que não sabem o que está acontecendo, as que veem as coisas acontecer e as que fazem as coisas acontecer. Então, observe que tem gente nesse momento que não sabe nem o que está acontecendo. Só que do outro lado tem gente que está vendo que as coisas estão acontecendo. Mas existem pessoas, e que nós sejamos essas, que quando chega em um lugar, ainda que estejam as coisas tudo fora do lugar, o povo desanimado, em estado de miséria, os muros tudo destruído, as portas queimadas, vidas vivendo em opróbrio, ele chega ali e ele vai conseguir fazer as coisas acontecerem. Que nesta noite nós que estamos aqui tenhamos essa característica de chegar no ambiente e mudar no sentido positivo, de você ver as coisas fora do lugar e não apenas notar. Mike Murdock, ele diz que cada um de nós nascemos para resolver problemas, e quando nós vemos um problema, não é simplesmente para que a gente venha e fala daquele problema, mas ele diz que quanto mais nós conseguimos observar um problema, ali está uma confirmação de Deus para que você não simplesmente veja o problema, mas você resolva o problema. Na verdade, o problema é que muitos de nós às vezes chegamos num ambiente, por exemplo, aí você vê que o lugar está sujo, você vê que ele está sujo, e ao invés de você pegar a vassoura e limpar, você vai falar para alguém: você viu que estava sujo? Você chega num ambiente onde alguma coisa não está certa, você olha lá e aí você critica aquilo que não está certo. Mas dentro da visão desse autor, Mike Murdock, ele diz que você está vendo isso, sabe por quê? Porque de alguma maneira você tem uma capacidade de resolver aquilo que está acontecendo. Ao contrário, você não está vendo simplesmente para que você fale, para que você critique, mas é para que você veja aquilo e você diga: eu vou fazer alguma coisa para que isso mude. Eu não estou aqui para ver as coisas acontecer, eu estou aqui para fazer as coisas acontecer. O que depender de mim, pode contar, porque se Jerusalém estava caída, até eu chegar, alguma coisa vai acontecer aqui. E é isso que vai acontecer aqui com a vida desse personagem, o Neemias. Então, o povo aqui, quando ouve esse discurso de Neemias, o povo já começa, olha, irmão, a se alegrar, se animar. Aquele povo que estava cabisbaixo, peraí, ele traz aqui, olha a visão do líder, de Neemias como esse líder. O texto não fala o que ele falou, mas imagine você aqui, nós ilustrando o texto. Imagine isso, ele olhando e dizendo: você é capaz, olha a situação que está aí, você vivendo desse jeito, mas você pode mudar, isso pode mudar, você pode sair dessa. De repente o rapaz ouvindo, né, os teus irmãos ali, ouvindo, os judeus, ouvindo isso, já começaram a mudar, a olhar de forma diferente. Por quê? Porque ele vem com uma palavra agora, não apenas de mostrar o problema, mas de trazer a solução. Não é só de falar, olha, e de repente o povo começa a ouvir, e o Neemias está falando: eu não vim aqui só para apontar o defeito, eu não vim aqui só para mostrar o erro, eu vim aqui para dizer que nós estamos, mas nós podemos mudar isso. Eu não vim aqui só para falar o que está errado, o que está acontecendo. Não, a igreja é fria, a igreja é isso. Não, eu vim aqui para colocar lenha também, aleluia, e o fogo pegar. Eu vim aqui não simplesmente para falar, eu vim aqui para colocar a mão no arado e dizer: eu estou aqui e nós vamos juntos em nome de Jesus. E de repente o povo começa a olhar, não é simplesmente falar, mas ele diz: olha, nós vamos colocar a mão no arado. E deixa eu contar uma história. Deus já vem fazendo coisas extraordinárias na minha vida.
E o povo se animou, irmão. Aí a Bíblia diz, no versículo de número 18: então disseram. Quem disse? O povo. Imagina, aqueles que estavam sentados, desanimados, ilustrando o texto, imagina, começaram a ouvir, cabisbaixo, sem expectativa, mas de repente, um líder começa a falar, e eles começam a ouvir, eles já vão levantando a cabeça, olhando, e dizendo: olha, é verdade, né, meu? Puxa vida, até quando ficaremos assim? De repente, quando Neemias acaba de falar, o povo já está: ô glória, vamos sim, levantemos. Agora é o povo que diz: levantemo-nos e edifiquemo-nos. Esforçaram as suas mãos para o bem. Aqui já é o povo, aqui já mudou, irmão. E aí que é interessante, por quê? Observe, por favor, que nós vamos ler aqui, que quanto maior for o propósito em que nós estamos envolvidos, nós vamos ver que maior será a oposição. Porque quando Sambalate, irmão, ele ouviu, olha o versículo de número 19 aí. E aí que é importante, você que está aqui nesta noite e está propondo no teu coração de estar envolvido em um projeto, em um propósito, e às vezes propósito esse que está parado, que está caído, você tem que se preparar para a oposição. Você precisa, você que está aqui nesta noite, você precisa se preparar para a oposição. Por quê? Porque quanto maior for o propósito, maior será a oposição. Quanto maior for aquilo que Deus deseja realizar através da sua vida, mais o inimigo irá se opor para que isso não aconteça. Olha, por favor, em 1 Coríntios, capítulo de número 16, versículo de número 9. Agora o povo já está animado, irmão, está motivado, só com a palavra do líder. Agora o povo já começou a sonhar. 1 Coríntios capítulo 16, versículo de número 9, diz assim: porque uma grande porta se me abriu, e há muitos adversários. A porta se abriu, mas havia o quê? Adversários. Nós precisamos entender que nós temos um inimigo. A oportunidade veio para Paulo, mas Paulo está ciente que não seria fácil. Haveria oposição, o inimigo se levantaria. E aí que é importante, então, nós estamos preparados. Ou seja, o líder ele tem que estar certo de que o inimigo irá perseguindo cada vez mais à medida que o trabalho vai se desenvolvendo. O trabalho começou a desenvolver. Não pense você que essa oposição, esse levantar do inimigo vai cessar, não. Agora que ele há de levantar-se ainda mais. Neemias capítulo 2, versículo 19. Nós precisamos reconhecer, irmão, nesta noite esse fato, e se preparar para a perseguição, que a perseguição ela é certa, Aí a Bíblia diz assim, capítulo 2, versículo de número 19: o que ouvindo Sambalate, observe, quando eu estava hoje estudando essa palavra, isso aqui despertou dentro do meu coração. Eu fiquei pensando ali, enquanto eu meditava, que alguém falou, irmão, para o Sambalate. Para você pensar. Alguém falou para ele. Não sei quem foi. Possivelmente ao longo de nós estamos
estudando, lá na frente nós vamos ver que Tobias tinha parente no meio lá do povo. Mas observe aqui que o Neemias está falando com o povo aqui, e de repente o que eles estão falando aqui chega no ouvido lá de Sanbalat. E sabe o que eu fico imaginando, e eu fiquei pensando aqui? Que existem pessoas que estão próximas, ou que não estão, na verdade. Existem pessoas que não estão próximas de você, mas que sabem o que você está fazendo. Você já imaginou isso? Eu fico pensando, porque o Sanbalat estava próximo aqui do povo de Neemias? Não estava, mas de repente ele fica ciente do que começou a acontecer lá em Jerusalém. Ele está a alguns quilômetros de distância, mas ele está ouvindo. Às vezes você não sabe, mas o projeto que você está envolvido, aquilo a qual você está fazendo, alguém está ouvindo. E o que deixa mais aqui ainda assustado é que quando ele ouviu, nós vamos ver que ele não vai ficar feliz. Olha o versículo de número 19. O que ouvindo Sanbalat, o horonita, Tobias, o servo amonita, e Gesem, o arábio, olha o que eles vão fazer. Eles vão zombar. Então existem pessoas que vão se reunir, irmãos, para intentar contra um projeto. Para você pensar aqui. Eles se reúnem os três, só que eles não estão lá. Só que a Bíblia vai dizer aí, se você observou, três coisas esse versículo vai nos revelar. Observe que primeiro eles zombaram de nós, Neemias está falando. Depois desprezaram-nos, e depois disseram: que é isso que fazes? Quereis rebelar-vos contra o rei? Primeiro eles fizeram o quê? Zombar. Sabe o que é isso aqui? É rir. Você já imaginou que você está fazendo alguma coisa e alguém olhar para você assim e rir da sua cara? Isso é terrível, irmão. Zombar de você. Alguém olhar para você e rir. Você está envolvido em um propósito. Aí a pessoa zomba. Ô, coitado. Ai, que dó. E muitos acabam se desestabilizando. Olha como o inimigo ele trabalha. Zombaram, começaram a zombar. Primeiro começa rindo. E muitas pessoas, às vezes nesse momento em que o inimigo ele se manifesta desse jeito, as pessoas se travam. Tem pessoa que se trava. Às vezes você imagina, você vai pregar, e aí a pessoa olha para você e como se estivesse dizendo assim: vamos ver se sai alguma coisa daí. Cruza até o braço. Já dentro da psicologia a gente entende, né? Que dentro dessa leitura corporal, dizem que uma das maneiras de que o nosso corpo já está de alguma maneira se opondo e não querendo receber aquela informação, já é quando nós já cruzamos o braço na frente da pessoa, já estamos mostrando que nós estamos fechados. Quem faz essa leitura corporal já diz que é uma das maneiras. Aquela pessoa que entra dentro do carro já pá. Quando eu andava com a minha cunhada Cristina, a primeira coisa que eu fazia, sentava aqui do lado, ela ia sair, eu já segurava aqui, ó. Sabe o que é isso? Sabe o que o corpo está dizendo? Estou com medo. O corpo ele fala, irmão. Entende? Então você imagina que aí você chega e a pessoa que está ali começa a zombar, olhando, e é mais ou menos isso. Mas não só por aí. A Bíblia diz que eles desprezaram. Ser desprezado
Imagina, você traz alguma coisa, um projeto, um plano, alguma coisa, a pessoa olha para você e diz, pega assim, despreza. Alguém desprezar o projeto. Eles olham assim, os três se juntando. Imagina, irmão, que rodinha é essa, hein? Misericórdia. Aí um falando para o outro, coitado, você viu lá? Quem? Veio um camarada aí de Jerusalém, está falando que vai levantar os muros aí, trouxe uma palavra lá, o povo ficou tudo alegre, coitado, sabe de nada. Só que não só isso, aí agora eles insultam. Por quê? Porque eles vão dizer assim, ele vai se rebelar contra o rei. São malignos. Agora eles já trazem uma outra coisa, agora eles já trazem, esse sentido de insultar, de levantar alguma coisa aqui que não é o pensamento do Neemias, que ele vem de baixo ali da bênção e da autoridade do rei. Ele não está ali em desobediência, nada disso, mas o inimigo já, eles entendem essas três coisas. Só que a Bíblia vai dizer aqui que eles não foram capazes de parar o projeto. Eles não puderam impedir. Por quê? Porque sobre essa liderança de Neemias aqui, Neemias, ele vai e ele consegue colocar o povo para trabalhar, irmão. Neemias nos dá lições extraordinárias, porque às vezes a gente fica olhando muito para Sambalate e para Tobias, irmão, para a risadinha de fulano, de ciclano, de beltrano, entendeu? Eu lembro uma vez que eu passei uma situação, estava passando uma luta, e fui pregar até na nossa igreja sede. E aí foi um grupo aqui de Santo André e tal, e a gente passando uma luta, e tinha um rapaz que estava filmando. E quem era o pregador da noite naquele dia? Era Joe. E aí eu fui pregar, o irmão que estava filmando não filmou, virou as costas, ficou na frente, virou a câmera e não filmou eu pregando. Não filmou. Olhava para a cara de um, sabe quando aquele tipo de pessoa, eu até falo assim, para os irmãos, principalmente quando a pessoa estiver pregando, a não ser os irmãos que trabalham dentro da igreja, porque é muito desagradável, a pessoa está pregando, a pessoa levanta, sai, às vezes não é nem a intenção, mas não parece que é meio, você está meio que dizendo assim, eu sei que às vezes há uma necessidade, não estou falando de necessidade, às vezes você tem uma necessidade de ir no banheiro, pessoas que trabalham na igreja, mas não, aí algumas pessoas iam, um se levantava, aí outro cochichava, e ali, naquele dia, irmãos, eu precisei de ter muita inteligência emocional, porque confesso para os irmãos que ainda não, sabe, mas demais, para você pensar, você olha assim, a pessoa está com a cara fechada, está rindo da sua cara, querendo às vezes te oprimir, e se você não se preparar, eu lembro, eu tinha até o presbítero Erasmo, nesse dia, irmãos, nós estávamos, a nossa congregação ainda era ali embaixo, um grupinho pequeno de irmãos, e no dia que a gente foi, alugamos um ônibus, era ônibus para 40, irmão. A gente pensando que ia todo mundo da igreja, sabe quantas pessoas foram? 10, irmão. Chegamos com um ônibus com 40 lugares, com quantas pessoas? Esse povo zombando. Estava, né? Mas ali na hora, entende? Olha só, naquela noite, 13 almas aceitaram Jesus para a honra e a glória do nome do Senhor Jesus. Pensa numa glória de Deus derramar naquele lugar. Mas é fácil? Não é. Se deixar, irmão, você se perde. Tem que tomar cuidado. Isso acaba, de alguma maneira, roubando a sua capacidade. Aquilo que o John Bevere, ele fala sobre a intimidação, que a intimidação, ela acaba, às vezes, fazendo com que o dom de Deus na sua vida não funcione. Acaba te limitando, te prendendo, te amarrando, porque você fica intimidado.
Só que nós vamos ver aqui o que o Neemias, irmão, ele vai fazer. Por quê? Observe aí no capítulo de número 6, ou capítulo de número 4, por favor, versículo de número 6. Neemias capítulo 4, versículo de número 6. O inimigo primeiro começou a rir, zombando, depois desprezou, depois insultou, só que não adiantou. O inimigo vai tentar, vai zombar, vai insultar, vai tentar tirar você do pedestal, vai tentar te desestabilizar. É aí que o líder precisa ser frio, e às vezes nós não somos, e principalmente dependendo do seu temperamento, se for um colérico, se for um sanguíneo, pior ainda. Mas veja a importância do domínio próprio, do fruto do Espírito na sua vida, para você saber lidar com essas coisas, porque senão você se desestabiliza, e às vezes é isso que o inimigo quer. Vou te desestabilizar, vou mexer com você. Nós vimos isso esses dias, né? Aí, porque foi uma propaganda, aí o rapaz saiu lá do Big Brother, Bambam, se achando Bambam, camarada 3 vezes campeão mundial, irmão, respeita. E o camarada zombando, pegou uma melancia não devolve, irmão. Pá, melancia, vou te pegar, vou acabar com você. Começou querendo desestabilizar, mexeu com a família, mexeu com a esposa, chamou de nordestino, falou de tudo que ele podia para desestabilizar. Só que o cara é campeão mundial, irmão. Às vezes pode ser que se fosse outro, igual eu já vi, gosto muito de UFC, José Aldo, campeão também, e uma vez caiu na provocação, nos insultos, não soube lidar com essa pressão, com a zombaria, e às vezes foi com muito afoito, abriu a guarda, pá, acabou. Só que nesse caso aqui, o Neemias não, irmão. O Neemias está emocionalmente muito preparado, e nós como líder precisamos nos preparar para isso. Olha o versículo 6. Assim edificamos o muro, e todo o muro se cerrou até a metade. Isso aqui, você imagina que deve ser mais ou menos 1 mês, 30 dias, irmão. Isso aqui algumas pessoas vão dizer, não pode ser, isso não é verdade, mas nós cremos, está escrito na palavra, e Deus, ele é poderoso. Parou na metade os muros em 30 dias. Meu Deus do céu, como que pode um negócio desse? Só Deus para fazer isso. Só que o povo foi para cima, não deu ouvido aos insultos, não quis saber da zombaria. Vamos trabalhar, enquanto eles atacam pedra, nós vamos trabalhar, nós vamos fazer, nós não vamos parar. Quem está me entendendo, irmão? É assim que o líder tem que ser focado. Ele tem que ser focado, porque por 2 vezes dentro desse livro nós vamos encontrar a expressão assim, ó: faremos para que eles larguem a obra, parem a obra. Qual que era a intenção deles? Parar. Vamos fazer eles fazerem o quê? Largar. Vamos fazer eles fazerem o quê? Desistir. Só que Neemias está bem centrado, Neemias está coordenando. Vamos lá, meus irmãos, vamos lá. E o povo aqui, ó, trabalhando. E o povo trabalhando. Deixa Sambalat e Tobias para lá, deixa Gesem para lá, deixa eles para lá. O que nós vamos fazer? Vamos levantar o muro. E o povo trabalhando até metade. A Bíblia diz que o coração do povo estava inclinado a trabalhar. Quando um povo, irmão, está com o coração na obra, não tem quem para. Quando o povo está com o coração no propósito que Deus colocou, não tem quem para esse povo. E aí, quando o inimigo ficou sabendo aqui que os muros estavam pela metade, aí o inimigo se irou. Aqui já mudou, presta atenção. De zombaria, de desprezo, agora já virou ira, mudou a emoção. Já começou a ver, opa, peraí, o negócio está tomando uma outra proporção. Eu não pensei que ela ia chegar onde ela está chegando. Eu não pensei que ele ia chegar onde ele está chegando. Eu não pensei que eles iam. Não pensei que ia até aí. Quem está me entendendo?
Aí já cirou. Olha o versículo 1 do capítulo 4. Observe que mais uma vez nós vamos ter fofoqueiro aqui. Por quê, irmão? No versículo 1. Por que eu disse que vai ter fofoqueiro? Uma pergunta que eu estou fazendo. Por que eu estou fazendo uma afirmação que nós vamos ter fofoqueiro de novo? Não está dizendo que ele viu. Está dizendo que ele viu? Não, que ele ouviu. Quem falou para ele? Pior coisa, irmãos, é isso. Entende? É que tem gente que está reunido conosco, mas não está unido conosco. Tem gente que está junto com a gente, mas não está no mesmo propósito. Ouvindo Sanbalate mais uma vez. Agora, já chegou outra notícia. Sanbalate, agora não foi só um sermão que ele trouxe bom não, hein? Agora o muro já começou, está na metade. Aí ele se irou, ele diz, não. Aí os três de novo, olha lá, o grupinho, viu? E sucedeu que ouvindo Sanbalate que edificamos o muro, ardeu-se em ira. Que mais? Indignou. Sabe o que é isso? É chutar pedra. Como que pode? Como que eles conseguiram? É ficar indignado, é olhar e dizer assim, eles não tinham como fazer, como que eles conseguiram fazer isso? Indignado. Você já imaginou alguém olhar e se indignar e escarneceu dos judeus? Imagina o que ele deve ter falado aqui dos judeus. Aí diz assim, e falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria, e disse, que fazem esses fracos judeus? Imagina que ali já há um grupo de pessoas, tem gente que vai, irmão, pelo que os outros falam. Maria vai com as outras, é isso que vai acontecer aqui. Sanbalate começa a falar, e o povo aqui ouve, aí ele chama de fraco, aí ele diz, nós vamos permitir que eles façam isso, sacrificarão, acabá-lo-ão em um só dia. Quando ele viu o que estava acontecendo, ele disse, nós vamos permitir que eles acabem, que eles cheguem ao objetivo? É uma pergunta que ele faz. Vivificarão dos montões do pó as pedras que foram queimadas? E estavam com eles, quem estava com ele? Tobias, o amonita. Diga-me com quem tu andas, que eu te direi quem tu és. Isso não está na Bíblia, mas a Bíblia diz que aquele que anda com todos se torna tolo. Minha mãe sempre disse isso. Olha a importância da gente entender. Cuidado com quem você se alia. Não se alie com Sanbalate, fique do lado de Neemias, irmão. Não sente na mesa de Sanbalate. Sanbalate é que zomba de propósito. Sanbalate é que ri, é que se opõe. Você não foi chamado para isso. Nós fomos chamados para edificar. Nós não fomos chamados para zombar da obra em que Deus está edificando. Nós fomos chamados para nos envolver na obra de Deus. Aí a Bíblia diz que estava com ele Tobias, e aí o Tobias já lança, né? Ainda que edifique, vindo uma raposa, derrubará facilmente o seu muro de pedra. Aqui já é uma ameaça. E aí, eu vou falar aqui como Neemias lida com as ameaças do inimigo, como que nós nesta noite precisamos lidar com as ameaças. Você que está aqui, veja o versículo 9 do capítulo de número 4. Primeiro, como Neemias lida com as ameaças. E você que está aqui nesta noite também, como nós temos que lidar com as ameaças do inimigo. Primeiro, não subestime os seus opositores. Tem muita gente que subestima o inimigo. Tem muita gente que não liga para as ameaças do inimigo, para aquilo que o inimigo está tramando, está falando. Tem gente que dá com o ombro. Só que nós vamos ver que Neemias não trata assim os seus opositores. Neemias não trata assim os seus inimigos, aqueles que estão se levantando. Porque olha o versículo de número 9. Porém,
nós oramos ao nosso Deus. Quando Neemias ficou sabendo de que o inimigo está tramando de vir atacar eles, de derrubar o muro, primeira coisa que Neemias vai fazer não é olhar para o povo, olha que líder é esse, irmão. Ele não vai dizer para o povo assim, não, fique em paz, fique em paz. Não. Primeira coisa, ele vai orar. A vida de Neemias como líder, eu já disse para os irmãos, é pautada em uma vida de oração. Ele é um líder que ora constantemente. Quase todos os capítulos que nós vamos ver aqui fala de oração, da vida de oração de Neemias. Então, Neemias aqui, ele reconhece, ele respeita a força do inimigo. A primeira coisa que ele vai fazer é orar. Aí ele diz: oramos ao nosso Deus. Precisamos orar. Quando o inimigo, irmão, dá sinal, quando o inimigo faz ameaça, primeira coisa que nós temos que fazer é nos submeter a Deus. E a própria Bíblia, em João capítulo de número 17, na oração sacerdotal, quando Jesus está orando pelos seus discípulos, no versículo de número 15, ele diz assim, não peço que os tire do mundo, mas que faça o quê? Que os livre do mal. Então Jesus orou ao Pai para que os discípulos fossem livres do mal, e esse mal aqui é o maligno. Nós precisamos orar, você precisa orar, para quê? Para que Deus nos livre de toda tentativa do maligno. Você não pode simplesmente dizer, não, que é isso, Deus, pronto. Não, primeiro precisamos orar, mas depois nós vamos ver que é mais ou menos aquilo que as pessoas falam de oração, que é orar com ação. Por quê? Porque eles vão agir, eles não subestimam o poder do inimigo. Olha o restante do versículo, eles oram, só que depois eles fizeram o quê? Versículo 9, o que eles fizeram? Pusemos guarda contra eles, de dia e de noite, por causa deles. Olha só, então, oraram, mas só oraram? Não, o que nós podemos fazer? Vigiar. Espera aí, eu estava conversando com o Jefferson, né, Jefferson? Falei, Jefferson, primeira coisa, comprou o carrinho, bênção de Deus. Nós oramos para Deus guardar, mas tem condição, coloca um alarme. Faça mais o quê? Coloca um seguro, se você pode, faz isso. Olha a importância, nós oramos, Deus nos livra do assalto, da boa armada, de toda investida, do inimigo da nossa vida, mas aquilo que está dentro da nossa possibilidade, devemos fazer, sim ou não, igreja? Sim. Não podemos aqui, meus irmãos, subestimar o inimigo, e Neemias nos ensina isso. Espera aí, olha o que o Rick Warren ele diz assim no livro, está muito bem que peçamos a Deus que nos proteja, isso é o correto, dizendo à noite em nossas camas, protege-nos de todo ladrão. No entanto, é necessário também que nos levantemos e fechemos a porta. Oramos, Deus nos guarda, envia os teus anjos, acampa os teus anjos, mas depois nós nos levantamos. Isso é falta de fé? Isso é o quê? Prudência. É ser prudente, é olhar, peraí, deixa eu olhar, janela fechada, porta fechada, está tudo fechado, nós estamos preparados. Olha só, olha, tudo fechadinho, fiz a minha parte. Isso aqui é você não subestimar. Então nós vamos ver que o Neemias, ele coloca guarda. Neemias aqui conhecia seus inimigos, de modo que colocou vigilância 24 horas. Vocês lembram de Mateus capítulo de número 26? Mateus 26, versículo de número 41. Jesus vai dizer para os discípulos, a primeira coisa ele diz, vigiai e orai. Olha só, essas duas coisas. E foi Jesus que falou, vigie e ore. Mas tem que vigiar.
Não precisa não, Deus nos guarda, rapaz. Observe a importância da gente entender isso. Orar é parte divina, isso quer dizer confiar em Deus. Vigiar é a nossa parte humana, isso quer dizer prudência, cautela. Nós precisamos manter-se vigilante. Entende? Conheça o seu inimigo e não permaneça ignorante diante do que está acontecendo. Se o Neemias, tem alguém aqui que está falando as coisas lá, o Neemias também sabe o que está acontecendo lá aqui. Por quê? Porque ele está ciente. Olha como ele está ciente. Olha o versículo de número 11. Capítulo 4, versículo 11. Disseram, porém, os nossos inimigos. Como que ele sabia? Nada saberão disso. Olha o que eles estão tramando. Imagine você não está sabendo de nada, você está envolvido num projeto, só que o inimigo está dizendo assim, ele não vai saber de nada, mas eu vou me infiltrar, eu vou entrar no meio deles, e quando eles menos esperar, nós vamos nos revelar e vamos matar eles. Nós vamos nos infiltrar, nós vamos entrar no meio deles. Versículo de número 11. Nada saberão disso, nem verão, até que entremos no meio dele e os matemos, e assim falemos o quê? Qual que é o propósito deles? Qual que é o propósito do teu inimigo, do meu inimigo, do nosso inimigo nesta noite contra a tua vida? Cessar a obra. Cessar a obra de um jeito ou do outro. O inimigo quer fazer você parar, ele quer fazer cessar a obra. Só que nós não podemos, meus irmãos, aqui subestimar. Neemias não trata isso aqui como boato. Neemias, ele não olha isso daqui e diz assim, não, ele sabe que o inimigo está planejando, ele sabe que o inimigo está trabalhando, arquitetando. Você precisa andar em vigilância, irmão. Você precisa andar com cautela, porque o inimigo não está feliz com a tua vida, não. E graças a Deus por isso, amém, igreja? Só que nós precisamos entender a importância. Peraí, a gente não fica dando sopa, como dizem por aí, pro azar. A gente anda como Davi. Davi se conduzia, diz a Bíblia, capítulo de número 18 de 1 Samuel, entrava e saía, caminhando, se conduzindo prudentemente. Olha o versículo de número 12, do capítulo 4. E sucedeu que, vindo os judeus que habitavam entre eles, 10 vezes nos disseram que de todos os lugares tornavam a nós. Sabe o que isso quer dizer? Aqueles que moravam fora dos muros de Jerusalém, 10 vezes. Você já imaginou alguém vir 10 vezes e falar para você assim, se prepara que o inimigo está vindo aí, e eles vão vir de todos os lados. Imagina, irmão, eles não tinham exército, irmão. Neemias saiu de lá como copeiro, chegou aqui agora, virou um grande engenheiro, um líder, está liderando uma grande obra. Só que agora um exército se reúne lá, que eles não querem que Jerusalém seja edificada, e o diabo principalmente, porque a glória da última casa vai ser maior do que a da primeira. Nesse lugar é que Jesus vai entrar dentro do templo, é ali que vão se cumprir profecias que foram ditas, e o inimigo não quer. O líder precisa estar sensível, irmão. Esses dias minha esposa estava orando, depois ela chegou em casa num dia de 12 horas de oração, e nós estávamos conversando. Ela disse assim, olha, enquanto eu estava orando hoje, o que veio no meu coração quando eu comecei a orar por pessoas, é que se a gente for pegar, está tendo focos dentro da igreja, de pequenas desentendimento e desunião, e não só na igreja, mas na nossa regional aqui. Na hora eu fiquei assim, né? Ela falando, Anderson, enquanto eu ia orando, o Espírito Santo ia falando comigo, olha aqui, são coisinhas pequenas, entende, meus irmãos? Olha a importância da sensibilidade da liderança.
porque são coisinhas pequenas que às vezes a gente acaba deixando, que se torna um grande problema. Um pequeno desentendimento aqui, uma pequena diferença aqui, vai crescendo, daqui a pouco o fermento fermenta toda a igreja. A Bíblia diz que um pouquinho de fermento estraga todo o bolo, leveda toda a massa. Olha a importância. Então, peraí, precisamos ser sensíveis, não podemos permitir que isso aconteça. Primeiro precisamos orar. Precisamos orar. Para quê? Para que o inimigo não entre, como está de forma sutil, e às vezes a gente não vê. Então nesta noite, líder, você que está aqui, seja sensível ao seu ministério, seja sensível ao seu departamento, coisinhas que podem fazer com que a obra de Deus seja barrada, que o projeto de Deus se pare, são coisas que vão entrando, e observe que o inimigo ele quer entrar no nosso meio, e aí é onde a gente precisa ser sensível. Peraí, vamos orar. Primeira coisa que a gente tem que orar, depois a gente age. Se houver alguma necessidade de remoção, se houver alguma necessidade de uma ação, a princípio, primeiro vamos orar, vamos pedir para Deus, em nome de Jesus, que não permita, que corte, que não deixe isso crescer, que o Espírito Santo barre, quebre, pare toda essa articulação, tudo isso, e que o nome do Senhor venha a ser glorificado no nosso meio. Mas precisamos ser sensíveis. Segundo, não despreza, são coisas pequenas que destroem o jardim. Salomão disse que são as pequenas raposinhas. Você já imaginou? São grandes, são coisas pequenas que vão entrando, a gente vai aceitando, a gente não pode aceitar, nem na nossa vida, nem no nosso ministério. Às vezes eu, graças a Deus, minha esposa, nós conversamos bastante, e às vezes a gente lida com situações que geram dentro de nós um sentimento, às vezes, de amargura, de tristeza. Só que nós vamos em Deus, falamos: Deus, eu não aceito isso, não aceito ficar um biquinho com essa pessoa, deixar que esse sentimento entre dentro do meu coração, raiz de amargura, me prive da tua graça. E todos nós que estamos aqui estamos sujeitos a isso, e nós temos que tomar muito cuidado, porque são coisas pequenas, irmão, que vão minando a nossa força. Você pode ter certeza. Vocês lembram lá em Minas Gerais, quando houve aquele rompimento daquela barragem em Brumadinho? Já havia sido constatada pequenas rachaduras, só que não deram uma atenção. Eu li um livro do pastor Charles Swindoll, Davi, o homem segundo o coração de Deus, que ele disse que a armadura de Davi foi se abrindo de forma muito sutil, apareceu pequenas rachaduras na armadura de Davi. Ele fala, aí ele diz que sabe qual foi? Essas pequenas, quando ele começou a montar um harém de mulheres. O rei não podia três coisas: não podia voltar para o Egito, não podia ter muitos cavalos e não podia ter um harém de mulheres. Davi não voltou ao Egito, não multiplicou muito cavalo, mas ele fez o quê? Montou um harém de mulheres. A gente poderia dizer diferente de Salomão. Salomão volta ao Egito, Salomão compra muitos cavalos e qual que é a terceira? E um harém de mulheres. O Davi só uma coisa. Aí você fala assim: era pequeno, sim ou não, irmãos? É uma coisa pequena, sutil. Só que a gente não entende que às vezes são coisas muito sutis que vai roubando a virtude do Espírito Santo de Deus na sua vida. Nós vamos entristecendo. É a Bíblia que diz: não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Que Deus nesta noite nos ajude a cuidar da nossa vida e cuidar da vida daqueles que estão debaixo da nossa autoridade. Que possamos ter uma palavra de orientação, como eu estou dando para os irmãos aqui nesta noite. Não permita que nada entre na sua vida, às vezes a ponto de minar, de tirar, de roubar. Quem recebe essa palavra? Amém. Seja sensível nesta noite.
Seja sensível ao Espírito Santo de Deus. Tem momento que a gente tem que voltar para a base, irmãos. Voltar para a base. Se humilhar ali debaixo da autoridade, do poder do Senhor. Segundo, como Neemias lida com as ameaças do inimigo. Vai no versículo 13. Olha o versículo de número 13. Então pus guardas nos lugares baixos. Sabe o que isso aqui quer dizer? Que o muro estava pela metade, mas tinha lugar que o muro estava mais baixo. O que o Neemias faz aqui? Neemias reforçou os pontos mais fracos. O muro aqui já está um pouco alto, não vai ser tão fácil para o inimigo vir. Só que aqui ainda não está alto, aqui está baixo. Então aqui, o que nós vamos fazer? Nós vamos reforçar. Vamos colocar pessoas aqui, trabalhando nesse muro, cuidando dos lugares mais fracos. O que é isso? É reforçar pontos fracos, irmão. Todos nós, na nossa vida, na nossa liderança, nós temos pontos fracos. E o inimigo da nossa alma, ele vai trabalhar exatamente aonde? Os pontos que são mais frágeis. Aonde que a gente vai bater? Ou aonde que a pessoa vai bater? No ponto fraco. É bem aonde é frágil, bem aonde sabe que vai sentir. E o Neemias, com certeza ele passa averiguando mais uma vez. Ele diz: olha, aqui o muro está até bom, mas aqui está baixo. O inimigo pode vir por aqui. Então aqui nós precisamos reforçar. Coloca pessoas trabalhando com flechas e espada escondido atrás do muro. Para quê? Em outro lugar aqui tem outro ponto que é mais fraco. Fortaleça nesta noite os lugares mais vulneráveis da tua vida, irmão. Está faltando oração? Fortaleça nesta noite. Está faltando jejum? Fortaleça nessa noite. Está faltando a palavra de Deus, que ela mexe conosco, irmão. Fortaleça nesta noite os lugares mais frágeis. O que está faltando? Se falta a palavra na sua vida, meus irmãos, é ela que nos confronta, é ela que nos limpa, é ela que nos coloca de joelho. Eu li um livro na minha vida, irmão. E algumas pessoas criticam esse livro por ele não ser um livro de uma história literal, ele é fictício. Mas todas as vezes que eu tenho a possibilidade, eu digo: leia esse livro em oração, que chama O Perfil de Três Reis. Nunca mais, se você ler esse livro quebrantado na presença de Deus, você vai ser a mesma pessoa, eu tenho certeza. Por quê? Porque ele trabalha com o perfil de Saul, com o perfil de Davi e o perfil de Absalão. Com o perfil dos três. E é maravilhoso quando você termina, pelo menos eu. Você termina chorando e dizendo assim: Deus, eu não quero ser como Absalão nem Saul. Eu quero ser como Davi, que tem a possibilidade de matar Saul. E alguém vai e ainda diz assim: está na tua mão, foi Deus que te deu a oportunidade hoje. Ele diz: quem? Sou eu para tocar no ungido do Senhor. É maravilhoso. E nós precisamos, nós que estamos aqui nesta noite, entender que nós precisamos de ser confrontados. E é a palavra de Deus que fala. Nós não precisamos ter do nosso lado pessoas que concordam conosco em tudo, pessoas que são bajuladores, irmão. Nós precisamos ser repreendidos, nós precisamos ser corrigidos, nós precisamos até ser afrontados, porque a Bíblia diz que assim como o ferro afia o ferro, assim é um amigo verdadeiro. Ele não coloca a lei e diz: vai, Deus é contigo. Não, ele vai dizer: você está errado, rapaz, muda isso aí. Não é desse jeito não, não é por esse caminho, não é assim. Volte, dê meia volta. Que nesta noite nós que estamos aqui possamos identificar nesta noite, meus irmãos, os pontos que são vulneráveis na sua vida, no seu caráter. Quais são esses pontos? Trabalhe em cima deles.
bem Tiago, ele diz, irmão, que cada um de nós temos dentro de nós essas fraquezas. Olha o que diz aqui em Juízes, capítulo de número 16. Vai aí em Juízes, capítulo de número 16, e observe como que o nosso inimigo ele trabalha. Imagine o inimigo dando volta em Jerusalém, e alguém indo lá para Sambalate dizendo assim, ó, do lado da porta das ovelhas, lá o muro não está ainda na metade, está meio, dá para entrar por lá. Imagine alguém indo lá e dizendo assim, ó, tem um lugar ali que dá para entrar, e eles não vão perceber. O inimigo procurando. Às vezes nós não podemos ter essa síndrome de onipotência, como Sansão ele tinha. Nós precisamos constantemente, irmão, apertar o cinto, olhar para nós no espelho da palavra e ver que muitas vezes nós precisamos, mais uma vez, voltar para a base. Nós precisamos, nos humilhar. Opa, estou ficando meio orgulhosinho, hein? Ixi, estou ficando meio chatinho, hein? Estou ficando meio carnudinho, que nem eu era no mundão lá, hein? Já estou ficando meio irritadinho de novo, hein? Já estou ficando meio carnalzinho de novo, hein? Quem está me entendendo, irmão? Opa, peraí, o que eu tenho que fazer? Voltar. Não, aí tem uns que vai, que nem Sansão. Mais uma vez, vou fazer mais uma vez. Aí a Bíblia diz que o inimigo estava procurando. Ele vem procurando, não é de hoje em Sansão. Tentou uma vez, não achou, tentou outra vez, não achou, mas ele vem procurando. E o inimigo pagou para que a mulher falasse. Procura onde que está a força de Sansão, porque nós queremos colocar ele por terra. Sabe o que é isso? É procurar em volta do muro, lugar que está vulnerável. Aonde que você está vulnerável nesta noite, irmão? Pare um pouquinho. E às vezes nós precisamos, às vezes é o marido que está vulnerável, está passando por alguma situação e está vulnerável. Às vezes é a esposa que está vulnerável no relacionamento, ou em qualquer uma outra área da vida, e a gente vai levando a vida, meus irmãos, como se tivesse... Eu acho maravilhoso a história de Billy Graham. Quem conhece diz que Billy Graham, irmão, ele levantou e ele colocou 3 códigos na vida dele que era como se fosse uma segurança para ele, e ele terminou bem a sua carreira sem ter escândalo. Esses dias até estavam ouvindo, eu e minha esposa, um pastor pregar, e o pastor disse assim que ele chegou numa sala pastoral de um pastor, e na parede tinha 2 fotos. Uma era do Billy Graham e a outra era do Jim Swaggart. Aí ele falou, poxa vida, não entendi nada. Por quê? Um quadro do Billy Graham de um lado e o outro do Jim Swaggart. Aí ele diz assim, para que sempre que eu entro aqui, pastor, eu possa olhar e lembrar como você quer terminar a sua vida. Como Billy Graham ou como Jim Swaggart? Para você ser como Billy Graham, você tem que andar como ele andou, porque senão você vai terminar a vida como Jim Swaggart. Já imaginou? Quem conhece um pouquinho da história do Jim Swaggart? Tem um vídeo que é emocionante, porque quando ele confessa o adultério e a igreja está lotada, e ele pega o microfone tremendo diante da igreja, e ele diz, eu pequei contra minha esposa, a esposa sentada aqui, pequei contra a igreja. Já pensou? Irmãos. E o Billy Graham? Billy Graham colocou 3 códigos que era necessário. Jamais ele conversava, ou viajava, ou ficava com uma mulher sozinho, que não fosse a tua. Diz que Billy Graham, quando ele chegava em um hotel, irmão, da equipe do Billy Graham, sabe o que fazia? Entrava uma pessoa na frente, olhava o quarto, para ver se debaixo da cama, no banheiro, não tinha ninguém. Por quê? Porque diz que isso acontece muito com o famoso. Pessoas que conseguem, às vezes, entrar em hotel, que famosos vão ficar, se esconde lá, e diz que acabam ali aproveitando dessa situação. Então ele colocou esse propósito, e ele era cuidado. Segundo, ele diz que
O segundo era quando ele chegasse em algum lugar, numa cruzada, e as pessoas viessem falar a respeito de outra pessoa. Não, meu pastor dá isso, aquilo, criticar um pastor. E todas as vezes, por exemplo, 10 almas se convertem, aí a pessoa sempre aumenta um pouquinho. Aí ela, às vezes a equipe ia falar: olha, hoje foram 50 almas. Então ele sempre colocava menos. Para quê? Por causa do orgulho, da soberba. Então sempre tinha alguém, e a esposa o ajudava muito nisso. Diz que quando ele começava, às vezes ali a partir, a esposa ia ajudava. E o terceiro foi dinheiro. Ele tinha um pagamento, ele tinha um salário que a equipe cuidava. Para quê? Para que ele não viesse, então, cuidar disso, entrar. E você sabe, né, que uma das 3 coisas que corrompe o homem, das três é fama, o dinheiro, né, fama, poder, e mulher. Você já imaginou? E ele se cuidou. O que é isso? É fechar pontos, irmão. Fechar pontos. Pontos que nos deixam vulneráveis. Isso é uma liderança consciente. Nós não estamos isentos, nós não estamos imunes de errar, de falhar, de tropeçar, não. Principalmente quando nós andamos consciente disso. Aquela coisa de Sansão aí, olha aí, capítulo de número 16. Parou? Júlio. Capítulo 16, versículo de número 4. 16, capítulo de número 4 de Juízes. Olha só, capítulo 16, versículo 4. Depois disso aconteceu que afeiçoou-se a uma mulher do vale de Sorek, cujo nome era Dalila. Então os príncipes dos filisteus subiram a ela e lhe disseram: olha só, persuade-o e vê em que consiste a sua força. Olha o que o inimigo está procurando: a fraqueza. Nós queremos saber como que nós podemos encontrar a fraqueza desse homem. E eles encontraram, irmão. E eles encontraram. Então, observe que Neemias aqui, ele fortaleceu os lugares fracos. Ele elaborou uma estratégia de defesa. Ele vai transformar, olha os versículos aí, de número 13, de número 15, do capítulo 4, já vou finalizar. Então, pus o povo pelas suas famílias. O que ele fez? Para que o povo então, por exemplo, algumas pessoas estavam com medo: eu não vou cuidar lá, porque aí a minha família está lá. E aí, em vez dele vir trabalhar, ele não vinha trabalhar porque ele ficava com medo, já que o inimigo estava ameaçando. Ele disse: se eu deixar minha esposa lá e o inimigo for lá, olha a mentalidade do Neemias, irmão. Aí ele disse: sabe o que nós vamos fazer então para que a gente não perca o povo? Você vai cuidar do muro na frente da tua casa, junto com a tua família, porque quem construísse ali estava protegendo o quê? A própria casa. A própria casa. Olha a estratégia de Neemias. Então levante o muro, edifique na frente da tua casa. E aí o cara vai trabalhar animado. Por quê? Porque ele está protegendo e ele está junto com a família. E aí, o que ele faz? Versículo de número 16, ó. E sucedeu que desde aquele dia, metade dos moços trabalhava na obra, e a outra metade deles tinha lança, escudo, e arco e coraça. Metade, irmão, está ali com arco e flecha, está cuidando. A outra metade está trabalhando, e numa mão está a ferramenta, e na outra a espada. Aí o Neemias olha e diz assim: olha, o muro é muito grande e nós estamos muito distantes. O que nós vamos fazer? Então nós vamos fazer o seguinte: nós precisamos, olha só, o que o inimigo quer fazer é nos desunir, irmão, é nos dividir. É assim que o inimigo trabalha. O Neemias diz assim: só que nós vamos ficar com uma trombeta, a trombeta vai ficar perto de mim. Se os inimigos vierem, nós vamos tocar a trombeta, nós não vamos correr. O que nós vamos fazer? Nos juntar. Quem já viu aquele filme, né, Os 300, né? Que é maravilhoso você ter uma união, quando eles ali se juntam. Exércitos às vezes mais poderosos foram vencidos por causa da união. Era um protegendo o outro, e aí não dava o inimigo. E é isso que Neemias ele faz, irmão. Olha só o versículo de número 19.
E disse eu aos nobres e aos magistrados e ao resto do povo: grande e extensa é a obra, e nós estamos apartados do muro, longe uns dos outros. Não podemos estar longe um dos outros, irmão. Não podemos. Olha só: no lugar onde ouvir o som da buzina, ali vos ajunteis conosco, que o nosso Deus pelejará por nós. Terceiro, eu finalizo. Como Neemias lida com a ameaça do inimigo. Terceiro, Neemias encorajou o povo. Olha o versículo 14. E você, líder, tem que fazer isso. Às vezes o povo está desanimado, irmão. O inimigo está atacando, o inimigo está fazendo de tudo para ameaçar, para tirar a motivação do povo. Só que aí o Neemias, quando ele ouviu tudo isso, o que ele faz? Versículo 14: e olhei, levantei-me e disse aos nobres, aos magistrados, ao resto do povo. Primeiro que ele diz aí: não temais. Olha só, não tenha medo deles. Você é um líder, irmão, que se coloca aqui e diz: fique em paz, fique em paz. Às vezes o líder, ele até está com medo, porque coragem, irmão, não é a ausência do medo. Coragem é você vencer o medo. É às vezes você até está com medo, porque o medo é algo natural, mas você é capaz de vencer isso, que é coragem. Não temas eles. Neemias dá uma palavra: não tem. Não, mas o Sambalate falou, o Sambalate disse. Não, nós não ignoramos, mas nós não tememos. Por quê? Aí ele diz assim: lembrai-vos do grande e terrível o quê? Deus, Senhor que nós temos. Traga a memória o que Deus já operou. Olha Deus falando, mesmo Deus, entende? Que derrubou Golias, que abriu o mar. É o mesmo Deus que está conosco, mesmo Deus que curou, que fez, né? Ele traz isso novamente. Ele anima o povo, ele encoraja o povo. O mesmo Deus, ele vai pelejar conosco, ele não vai permitir que caiamos. E aí ele depois diz a terceira coisa: pelejai pelos vossos, que mais? Pelos vossos irmãos, pelas vossas e pelas vossas. Essa é a palavra de Deus para você, irmão. Peleje pelos seus irmãos, lute pelos teus irmãos. E irmãos que eu digo não só de sangue, mas espiritualmente também. Lute pelos teus irmãos. Não lute só por você, não. Nós estamos em um propósito. Se um cai aqui, a alegria não é dizer: ai, está vendo, caiu. Não, nós estamos juntos. Se um é envergonhado, todos são envergonhados. Mas se um é honrado, toda a igreja é honrada. É bíblico. Por quê? Porque nós não estamos contra. O nosso inimigo é o diabo. Nós estamos juntos. Nós somos irmãos em Cristo Jesus. Ah, nós temos diferença, temos, mas a Bíblia diz: suportai-vos uns aos outros em amor. Em amor. Que Deus nesta noite nos ajude a quê? A lutar pelos nossos irmãos. Lute pelos teus filhos. Você que está aqui, lute pelos teus filhos. Não permita que o inimigo leve os teus filhos. Lute pelos teus filhos. Se coloque de joelho pelos teus filhos. Jejue pelos teus filhos. Profetize na vida dos teus filhos. Clame a Deus pelos teus filhos. Lute pelos teus filhos. Você já viu a história daquela uma ilustração que conta que um vilarejo, certo dia, diz que uma criança, ela estava nadando, e de repente, a mãe, ela estava observando nesse vilarejo, da sua casinha de sapê, bem longe, quando de repente, ela olha que do outro lado do riacho, ali, entra um jacaré, dentro daquele rio. Só que a criança está nadando aqui, e a criança não vê, e ele vem bem quietinho. Só que a mãe vê, grita, e o filho não ouve. Só que ela sai correndo. De lá vem vindo aquele jacaré, e aqui a criança nadando, e a mãe longe. Quando a mãe chegou junto com o jacaré. De um lado, o jacaré agarrou no braço da criança. Do outro, a mãe agarrou no outro braço. Aí ficou aquela luta, que é descomunal. Imagine você, a força de um animal desse, com a força de uma mãe. De um lado puxava o jacaré, e do outro a mãe. Sabe quem ganhou? A mãe. Trouxe a criança, o braço todo estraçalhado. Ele diz que
devido a esses ataques. Fizeram uma reportagem nesse vilarejo, depois dessa criança ter se recuperado, perdeu parte do seu braço, e foram entrevistar então essa família, a mãe, entrevistar o filho que havia sido atacado, e ali ele mostra toda a turbulência daquele animal, o estrago que fez no braço, contando como que aconteceu, e as marcas que aquele animal havia feito aqui no braço esquerdo. Quando está encerrando, o menino diz: mas eu preciso mostrar as outras marcas, as marcas desse lado aqui, e aqui. Mas o repórter perguntou: mas o jacaré agarrou aí também? Ele diz: não, aqui são as unhas da minha mãe, as marcas que ela me segurou, para que o jacaré não me levasse para o fundo daquele lago e me destruísse. Aqui estão as marcas selvagens, mas aqui estão as marcas do amor de uma mãe que não abriu mão do seu filho quando o jacaré o pegou. Por mais que aos teus olhos era impossível, ela não abriu mão, ela segurou, ela disse: meu filho, você não leva. Que nesta noite você que está aqui, lute pelos teus filhos, lute pela tua esposa, lute pelo teu marido, lute pela tua casa, em nome de Jesus. Você recebe essa palavra? Amém. Fique de pé para nós orarmos.